dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao meu canal. Como eu falei no primeiro vídeo, hoje eu vim contar pra vocês qual foi o meu diagnóstico e como foi o meu tratamento até chegar na indicação da cirurgia do implante cerebral profundo. Então, o que você teve afinal? Bom, eu tive uma paralisia cerebral com hemiparesia direita associada à distonia. Eita, mas o que é isso? Traduz isso daí pra mim. Tá bom, vamos lá. Eu fiquei sem respirar logo após o parto. Com isso, faltou oxigênio no cérebro e eu fui diagnosticada com paralisia cerebral. Como a minha paralisia só atingiu o lado direito do corpo, eu tenho uma hemiparesia direita, associada à distonia, que é uma sequela que eu não controlo a musculatura do meu corpo do lado direito, e isso provoca tanto movimentos musculares involuntários, quanto uma tensão muscular e um aumento do tônus do músculo. E é justamente aí que vem o problema. Toda essa tensão muscular que eu tenho e essa falta de controle muscular é o que acarreta os problemas que eu enfrento durante a minha vida. Por quê? Porque isso pressiona a parte óssea do corpo e também, dependendo do nível de rigidez muscular que eu tenho naquele momento, atrapalha também os movimentos, tanto para andar, que é a marcha, quanto os movimentos finos com a mão direita. Agora eu comecei a entender. E como que foi o seu tratamento, desde que você era pequenininha até a indicação dessa cirurgia? Bom, quando eu era pequena, eu fiz fisioterapia até eu começar a andar. Então, cerca de 2 anos eu comecei a andar, tive alta e levei a minha vida normalmente. E a minha família, nos mudamos para o interior. E lá eu brincava, andava de bicicleta, corria, não como uma pessoa sem deficiência, mas eu tive uma infância bem tranquila quanto às dificuldades que eu ia enfrentar mais pra frente. Nós retornamos para São Paulo, eu tinha 10 anos e com 13 eu comecei a acompanhar na ACD. Então a gente iniciou o tratamento através de medicamentos, que no meu caso geralmente são utilizados relaxantes musculares, e também é um teste do que funciona e não funciona, porque o relaxante muscular ele pode aliviar a tensão muscular, mas ele também tem como efeito colateral a sonolência. Então é muito do que funciona para cada paciente. No meu caso, tem uma medicação que eu consigo usar tranquila e consigo trabalhar, consigo fazer as minhas atividades do dia a dia. O problema é que só essa medicação já não estava mais ajudando, porque conforme eu cresci, eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que fazer as minhas atividades, o meu corpo foi mostrando uma dificuldade maior. Então, eu sentia mais dor, mais rigidez, começou a afetar a coluna. Com isso, a gente fez a aplicação da toxina botulínica, que, caso alguém não saiba, ela foi inicialmente descoberto o seu uso justamente para esses casos de paralisia cerebral, porque a toxina ela paralisa um músculo que esteja atrapalhando ali o movimento, que ele esteja com uma hiperatividade e a pessoa consegue realizar os movimentos com mais facilidade. Mas, como todos sabem, a toxina botulínica ela é passageira. Então, o efeito dura em média de 4 a 5 meses. E, no meu caso, foi pelo convênio, mas tem um custo muito alto, a gente não consegue fazer sempre.
Eu vinha com esses tratamentos da toxina, fisioterapia e medicamento até 2014, mas já tinha uma dificuldade maior. Então, em 2014 surgiu a oportunidade de eu fazer a primeira cirurgia cerebral. Essa primeira cirurgia, ela é um tratamento realmente que antecede a cirurgia de implantes de estimulador cerebral profundo e basicamente de uma forma bem leiga, a parte do cérebro que foi afetada pela paralisia, ela é feita uma lesão no cérebro para que a comunicação entre os neurônios passem aquele estímulo por outro caminho. Nisso eu tive realmente um ganho, mas por outro lado, quando eu fiz essa cirurgia, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Com isso eu ganhei peso, o que atrapalhou a minha recuperação. Inclusive vai ter um vídeo no canal falando quanto a nossa saúde mental interfere na recuperação do nosso corpo e na nossa saúde física. Com essa crise de ansiedade eu engordei bastante e isso sempre atrapalha a maneira que eu ando. Então, controlar o meu peso é uma coisa primordial para a minha saúde. Eu fiquei 2014 e 2015 bem. No final de 2015 e 2016 eu comecei a sofrer muitas quedas. O meu corpo já não respondia bem e eu tive consequentes quedas, desde quedas mais leves a quedas mais importantes que causaram lesões. Então, eu considerar a cirurgia do implante cerebral profundo foi justamente por isso. Foi uma cirurgia que eu analisei porque eu estava sofrendo com muita dor. Eu sentia dor no joelho, eu sentia dor na coluna, sentia dor na coluna cervical. Então foi isso que levou você a fazer essa segunda cirurgia? Sim, a segunda cirurgia realmente foi porque eu tinha perdido muita função, eu estava perdendo totalmente a minha qualidade de vida. Eu praticamente só saía para trabalhar. E o final de semana era todo pra descansar, porque eu estava com muita dor. Então eu considerei realmente fazer a segunda cirurgia. Bi, quais foram os seus medos pra fazer essa cirurgia? Eu fiz a minha cirurgia na ACD. Então assim, eu tenho muita confiança no trabalho da ACD. Mas claro, todo mundo fica com medo, principalmente porque eu não tenho lembranças muito boas da minha primeira cirurgia. Foi uma cirurgia que mentalmente eu não estava bem, então eu tive medo de ter uma crise de ansiedade com essa segunda cirurgia, de ganhar peso de novo. Tive medo de dar errado, de não melhorar. Mas, por enquanto, está indo tudo bem. E a cirurgia, como que funcionou? Então, pela ACD, eu tive a indicação de fazer a cirurgia de implante de estimulação cerebral profundo, que tem o intuito de, através de eletrodos ligados a um marca-passo, fazer essa estimulação cerebral a fim de facilitar a comunicação com os neurônios e fazer com que o comando dos movimentos sejam mais eficazes, assim melhorando, fazendo com que eu tenha um controle maior do meu corpo e consiga realizar tarefas que antes eu já não conseguia. Eu passei com o neurocirurgião da ACD. E inicialmente a gente fez uma ressonância magnética. Com isso ele pôde analisar tanto a minha lesão cerebral da época da paralisia, quanto a lesão cerebral
da primeira cirurgia e analisar onde seriam colocados os eletrodos de eletroestimulação. Eu internei na ACD no dia 15 de março, na sexta-feira. No dia 16, no período da manhã, seria realizada a minha cirurgia. E assim foi feito. Às 5 da manhã, a equipe da enfermagem já foi no quarto, já passou as orientações. Eu tomei um banho higiênico, já me preparei. Não podia molhar a cabeça, tá? Então eu tomei um banho do pescoço para baixo. E cerca de 5h20, 5h30, eu já subi pro centro cirúrgico, fiquei lá no pré-operatório. Como foi o pré-operatório? No pré-operatório? No pré-operatório da cirurgia, o anestesista conversou comigo, conversou com a minha mãe e explicou como que ia funcionar a sedação durante a cirurgia, porque eu não podia ser anestesiada, né, porque uma parte da cirurgia eu precisava ficar acordada. Então ele explicou pra gente como que ia funcionar. Na segunda etapa eu fui encaminhada para fazer uma tomografia, porque esses resultados da tomografia com os resultados daquela ressonância, eles são cruzados no sistema para auxiliar a equipe médica sobre a localização exata de onde o eletrodo vai ser colocado. Durante esse período da tomografia eu já estava acompanhada pela equipe médica, pelo meu neurocirurgião, então já foi um período mais tranquilo. Após isso, eu me despedi da minha mãe e já fui encaminhada para o centro cirúrgico. Então, é uma cirurgia muito longa. A cirurgia, eu fui levada para o centro cirúrgico das cerca de 7 da manhã e eu recebo essa sedação leve, porque eles começam a introduzir no cérebro, você está sedada. Mas após isso eles te acordam, testar se você está falando bem, se você está enxergando, se os movimentos estão funcionando. E eles também testam os eletrodos, fazem uma descarga elétrica para ver se surte efeito no membro foco da cirurgia. Após isso, aí sim o paciente é anestesiado para dar continuidade na cirurgia, fechar as incisões, passar todos os fios, colocar o aparelho. Inclusive vou deixar para vocês aqui uma foto, porque assim, o meu eletrodo, ele fica nessa região aqui da cabeça. Ele desce um fiozinho aqui por dentro da pele e o meu marca-passo, porque o aparelho é semelhante ao marca-passo, fica aqui, nessa região, tá? Então, nessa parte aí, o paciente é sedado, fica bem tranquilo. Eu fiquei em cirurgia até as 5 da tarde. Então, 5 da tarde a cirurgia já tinha sido encerrada. E quando eu acordei, eles já me levaram pro quarto, já me alimentaram. Então foi bem tranquilo. Eu estava medicada, então não estava sentindo dor, estava bem tranquilo. E eu fiquei o domingo e a segunda-feira ainda no hospital. Então, na segunda, no final da tarde, eu já tive alta. Então foi uma internação super rápida, né, considerando que foi uma cirurgia cerebral. E aí na segunda eu já pude voltar pra cá. Minha mãe cuidou de mim, porque eu conseguia, assim, tomar banho, tudo eu fazia normal, mas a parte de lavar o cabelo, pentear, eu sempre pedi a ajuda dela, justamente por conta dos pontos, para não correr o risco de bater na incisão. Mas de resto foi tudo tranquilo.
Eu tive uma certa dificuldade nos primeiros dias pra dormir, porque eu costumava dormir de lado ou de bruços, e de bruços não podia, porque o aparelho tá bem aqui, e de lado também, desse lado eu não conseguia porque doía. Eu só podia dormir desse lado, e eu acordava à noite com esse lado bem cansado, então foi um pouco chatinho pra dormir. Mas realmente só isso, foi uma cirurgia bem tranquila. Com 15 dias eu já voltei, fiz minhas atividades normais, voltei a trabalhar. A única coisa que eu ainda estou afastada é de atividade física. Conta pra mim, quais são os próximos passos? Após um mês da cirurgia, o aparelho é ligado, então após toda a cicatrização, e é feito o primeiro ajuste do aparelho. E após mais algum tempo é introduzida todas as fisioterapias para membro inferior, membro superior, para com o ajuste do aparelho mais a fisioterapia, você conseguir ter um ganho de função adequado às expectativas da cirurgia. Então realmente o meu foco agora não é voltar para atividade física, porque vai realmente, esse período eu vou precisar me dedicar muito. Eu vou ter fisioterapia quase todos os dias, mas esse também é o tema do próximo vídeo. Então se você tiver alguma dúvida com relação à cirurgia ao pós-operatório, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E no próximo vídeo eu vou contar como foi o efeito de inserção, então o que eu senti de melhora no pós-cirúrgico e como foi ligar o aparelho, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.